durante um O João tempinho. Lucas, a Mayla. João Lucas e A Mayla. Malha estão eleitos, então. Acabaram de ser eleitos aí, ó, João Lucas e Malha. Então, assim, fica desligado, mas fica sempre atento quando eu perguntar, vocês falam, tá ok, professor. Porque às vezes a gente fica falando, horas, nas nossas reuniões, tinha hora que assusta, o outro ficava 10 minutos falando sozinho e a gente não ouvia nada, tá? Então, vamos começar. Galera, meu nome é Fredson, tá? Eu sou professor de física de vocês. O interessante é que quando a gente for dividir as turmas, a Kaline pediu para ficar com a turma de vocês. Eu não sei o que está acontecendo, né? Mas ela falou, pega, oferece o seu pego. Então, assim, foi uma certa influência da Kaline, vocês sortudo, né? Obrigado, obrigado. Eu acho que eu dei sorte mesmo com essa turma aqui. Eu acho que eu tô de boa, ó. Então, foi uma influência da Kaline. Agradeçam a ela ou não, né? Dependendo da situação. Mas vai ser de boa. Eu quero só mostrar para vocês aqui inicialmente, para apresentar como é que a gente vai se comportar com relação ao nosso primeiro bimestre, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui uma tela. Eita, Vitor, tu deixou aberto aqui, ó. Tá cheio de fome. Só está uma janela. Pronto, compartilhar. Pá. Confirme para mim, ou João Lucas ou Amália, vocês estão vendo uma tela em PDF que eu vou aumentar agora. Estão? Tá não, professor. Não estão. Se eu fizer alguma coisa errada aí. Vocês estão vendo o que tanto? Vocês estão vendo? Agora que tá indo. É um delayzinho, tem. Aquela live tem Obrigado. Tá vendo agora. Tem um delay. Tem um longo delay, mas vamos lá. Galera, isso aqui, na verdade, é uma espécie de plano de ensino e aprendizagem, é uma espécie de roteiro que nós vamos seguir a partir de agora durante a aula de vocês, tá? No caso, a matéria de vocês é Física 3. Tem um microfone ligado, inclusive. Tem um gritando aí, ó. Meu nome é Fredson Conceição, acho que tem um cabra também em Conceição aí, da Conceição, na verdade, né? Não sei se somos parentes. A carga horária de vocês é 80 horas, tá? E eu fiz uma estimativa que o professor anterior havia dado 12 aulas, tá? Não sei se é correta, não consegui falar com ele ainda, mas, assim, é uma estimativa de dias letivos que era para ter sido dada. Eu acho que foi dada. Mas, independentemente disso, nós vamos revisar o conteúdo. Estão me ouvindo? João Lucas, tudo ok? Tá ok? Tá, professor, tá ouvindo. Beleza, vamos lá. Então, como é que vai acontecer? Está aqui o registro das 12 aulas, tá? Que foi indicado para vocês. Começou com introdução à eletricidade, onde fala sobre a eletrostática, carga elétrica e campo elétrico, tá? Não sei se foi exatamente isso, mas volto a frisar. Independentemente de ter sido exatamente esse roteiro, nós vamos começar uma espécie de revisão que vai trabalhar do zero. Então, vamos do 0 a 1 milhão aqui, nós vamos, tá? Os cabos aí, os coaches, ok? E aqui começa realmente o que nós queríamos, o para valer, tá? Essa parte aqui é a parte pedagógica não presencial, primeiro bimestre. Nós vamos trabalhar 19 horas aulas. Por semana, são 8 horas aulas, tá? Então, hoje, dia 13/8, estamos aqui. Nós vamos iniciar com essa aula síncrona, tá? Esse termo síncrona é para dizer que a aula é ao vivo, tá? Uma live, tá? No caso, começou às 13 horas, ou 13h01. E aí nós vamos até aproximadamente 13h40, 13h45, tá? Nós temos 6 horas aulas hoje. Essa aula síncrona é uma aula, nós vamos revisar o primeiro capítulo do livro, tá? No caso, esse primeiro capítulo do livro trata de quantização de cargas elétricas, processo de eletrização e a lei de Coulomb, que é a lei da força, tá? Força elétrica. Não sei se vocês têm livros ainda, mas independentemente disso, eu vou estar disponibilizando daqui a pouco, quando terminar essa aula, o livro em PDF, tá? O nome do livro é Compreendendo a Física, Eletromagnetismo e Física Moderna, que é o livro utilizado no IFMA para o primeiro, segundo e terceiro ano. Só que esse livro aqui é a segunda edição. Não teve como baixar a terceira edição, que é a edição atualizada, tá? Então, eu vou disponibilizar ele, nós vamos ser o nosso roteiro para exercício e para conteúdo também. Quando eu pedir para reler determinado capítulo, vai ser através
desse livro. Na sequência, a aula 1 ainda, porque eu vou chamar todo dia de aula 1, nós teremos uma aula assíncrona que vai, a partir do momento que terminar a minha aula, 13h40 até 16h50. Eu quero que vocês se dediquem basicamente à aula de hoje, para a aula desse conteúdo abordado nessa aula síncrona. Tá? E a ideia é fixar o conteúdo de carga elétrica, eu vou estar disponibilizando os links, vocês vão estar assistindo, tá? Toda a lei de Coulomb. E aí também vou estar disponibilizando, está pronta já, uma lista de exercícios que irá compor a nota do qualitativo. Tá? Para fechar o dia, vai restar 2 horas aulas. Essas 2 horas aulas vocês vão iniciar um novo conteúdo, com a leitura sobre o campo elétrico, que é o capítulo 2, e assistir esses vídeos aqui, tá? Somente amanhã, no dia 14, que eu volto com uma aula ao vivo, exatamente no mesmo horário, com a explanação desse capítulo 2, tá? Uma observação. João Lucas, né? Estamos me ouvindo aí? Tá, professor, pode continuar. De boa, beleza pura. Como é que vai funcionar a nossa avaliação? Vai ser de boa, ó. Vai ser uma prova sistematizada, é uma prova normal, tá? Valendo 10. E os trabalhos, que é uma lista de exercício, valendo 4,5. Tá? Somando esses dois aqui, dá 14,5. E o mais importante, ó, o que é interessante aqui, ó, o qualitativo. Esse qualitativo, eu costumo olhar a resolução de exercício de vocês, tá? Essa resolução vai ser no dia a dia. Toda vez que eu passar uma aula de um capítulo, eu vou estar disponibilizando uma quantidade X de exercícios, como, por exemplo, hoje. Essa quantidade de exercícios é somada no decorrer do bimestre, e aí essa nota compõe 15,5. Pela lei, diretrizes e base da educação, o qualitativo ele deve prevalecer, tem que ser maior do que o quantitativo. Ou seja, 15,5 é maior do que 14,5, então a gente está cumprindo. E também nós estamos utilizando 3 instrumentos avaliativos, que é a prova, esse trabalho aqui em pesquisa, é um trabalho em casa, vocês vão só me mandar o trabalho resolvido, e a resolução de exercício vai ser, às vezes com ajuda minha, às vezes não, eu sempre vou estar dando um auxílio com relação a essa resolução, seja através de e-mail, WhatsApp, nós vamos estar trabalhando juntos. Basicamente, o qualitativo é se você fez, não interessa se está completamente toda certa, entendeu? É se fez, me mandou e eu vi o raciocínio, automaticamente você pontuou naquela nota lá. É interessante acertar, mas quando a gente fala em qualitativo, nós estamos expressando que você desenvolveu uma qualidade de tentar ou de organizar a questão. Okay? Então, basicamente é isso. Então, lembrando hoje, ó, essa aula ao vivo, vocês vão trabalhar 2 assuntos só hoje, um até 16h50, e vão iniciar um outro através de vídeo, e amanhã eu retorno com uma videoaula. Então, hoje teremos aula. Esse plano de ensino eu vou estar disponibilizando também ainda hoje, lá no Classroom. Tudo nosso vai ser através do Classroom. Ok? Vou sair aqui e vou compartilhar outra tela. Cadê? Ô louco. Saímos. E Andara, muta teu microfone. Tá replicando. Olha lá. Interrompi. Verifica se vai voltar para mim aqui, ó, para minha imagem. Já voltou, faz hora. Beleza. Então, galera, basicamente é isso. Lá está falando o que a gente vai estudar, e eu vou estar sempre avisando, e a forma de avaliação. Basicamente é uma forma bem justa de avaliar. Quem quer sempre se dá bem, tá? Porque, como eu falei, é só participar. A partir do momento que você está participando, automaticamente você está pontuando. A presença, como eu falei, eu vou pegar pela gravação da videoaula, e aqui nós vamos começar a aula de hoje. Professor, uma dúvida. Tá, pode perguntar. Todas as suas aulas vai ser gravada? Eles orientam que sim, porque pode ser que falte alguém, sempre falta, e esse alguém pode assistir depois. Pode me pedir e eu envio para ele. Ok. Beleza? Alguma dúvida mais, galera, com relação ao plano, a forma de avaliar? Geralmente o aluno fica na dúvida. Às vezes a gente fala, mas se tu perguntar para ele daqui a uma semana como é que vai ser avaliado, geralmente ele não sabe. É o Breno, bem aí, não sabe nada.
Né? Ainda mais o povo da sala. Pode. Fala pra Esther, tá nem João Lucas, me deixa em paz, moço. A Esther tá ligada, Palhação. então. Vamos voltar lá? Vamos voltar então agora para a aula, tá? Eu vou compartilhar a tela do slide. É bem curtinho, tá? Cadê Jesus? Jesus. Vamos lá. E a Dália desliga o microfone. Eu tô sorrindo da Stephanie. Tô saindo da cara da Stephanie. Gente, eu tô normal. Só um instante, só fecha aqui umas telas que estão abertas. Carla, Nada- silencia teu microfone também. Tá normal aqui, gente. Só liga o microfone quando for falar. Isso, muito bem, garoto. Isso aí, meu parceiro, senhor. Pronto. Quero ter um filho assim quando eu crescer. Olha só. Ô, Renan, que fofo. Olha, Renan se deu bem aí. Só um Queira instante, não, tô professor. teclando aqui, mas eu não queira não, né? Você não conhece a peça, hein? Vamos lá. Compartilhar. Ver se está aparecendo os slides. Quando aparecer, vocês confirmam para mim, tá? Tá bom. Já foi, professor. Apareceu. Uhul. Beleza, tudo dando certinho, ó. Tá bem, eu achei que ia bagunçar tudo aqui. Galera, vamos lá. A nossa aula inicial, a aula 1, é sobre eletrostáticas, introdução à eletricidade, tá? Disciplina de Física 3. Eu sou o professor Fredson. Basicamente, eu vou estar mostrando para vocês o conteúdo e praticando alguns exemplos, são poucos exemplos. E aí a gente vai fixar esses exemplos, esses exercícios, com atividade para vocês fazerem e eu dando um monitoramento também. Basicamente, o termo eletricidade se origina da palavra elétron, tá? Que é o nome grego do âmbar amarelo, mais especificamente, que é uma resina que se petrifica séculos depois de ser secretada por algumas árvores, tá? Percebeu-se que essa resina tinha, conforme atritada, ela tinha a característica de atrair pequenos fragmentos de folha, de papéis, tá? Então, por causa desse âmbar, que foi dado o termo elétron ou eletricidade, tá? Porque em grego ele quer dizer elétron. E adotou-se o conceito de corpus vítreo, tá? Que é o contrário do âmbar, que é carga positiva e resinosa. Então, anteriormente, para distinguir os materiais, os que eram de origem de âmbar, que tinha características do âmbar, que era elétron, eram resinosos, porque eram a resina, e os que faziam um papel contrário a isso eram de corpus vítreos, que vem do vidro, tá? E, basicamente, os corpus vítreos, eles adquirem cargas positivas quando atritados com seda, e os resinosos adquirem carga negativa quando atritado com lã. Então, ao atritar, um perde quantidade de elétrons e o outro ganha quantidade de elétrons. Basicamente, né, na eletricidade, quando se fala em eletrização, essa eletrização ela acontece porque perdeu alguma coisa. E esse alguma coisa, basicamente, vai ser os elétrons. Dificilmente se fala em perder prótons, porque o prótons, como sabemos, é o nosso próximo item de carga, tá? Os prótons eles estão mais ligados ao núcleo. Vou só colocar o laser aqui. Estão mais presos ao núcleo, são mais próximos, estão no núcleo, na verdade, que é os prótons e nêutrons. Como os elétrons estão na eletrosfera, mais distantes do núcleo, automaticamente, quando você atrita um objeto com outro, ele perde ou ganha elétrons, porque eles são mais fáceis de desprender, tá? De ganhar ou perder. E quando se fala em carga, nós devemos considerar alguns princípios, tá? Pelo princípio da conservação da carga elétrica, a carga elétrica total de um sistema isolado é constante, isso é óbvio, tá? É bem dedutível. A carga elétrica é quantizada. O que isso quer dizer? Que ela tem um valor que é múltiplo do valor da carga elétrica elementar. O valor da carga elétrica elementar é o valor menor possível que a carga de um elétron, tá? Claro que nós não estamos falando aqui dos quarks, tá? E só dos elétrons. Porque
anteriormente falava-se que, na verdade, um átomo era a menor partícula de uma célula, de uma molécula, né? E aí, quando você vai evoluindo um pouquinho mais na física quântica, você percebe que ela se divide em prótons e elétrons, e esses prótons e elétrons também em quarks, tá? Em quantos também. Então, a gente não está entrando nesse lado da quântica, por enquanto. Acho que não vai chegar a entrar, porque é mais do ensino superior. Então, assim, o que vale é interessante lembrar que a carga elétrica ela é quantizada, ela é um valor múltiplo da carga elementar. Se eu tenho, por exemplo, a carga elementar de 1,6 10 elevado a menos 19, como mostrado aqui embaixo, a quantidade de carga de um determinado átomo ou corpo, ela tem que ser múltiplo disso aqui, ou 2 vezes ele, ou 3, ou 4, e assim por diante. E existem 2 tipos de carga elétrica, tá? Carga positiva e carga negativa. As cargas elétricas de mesmo tipo, a gente sabe que repelem-se, e de tipos diferentes atraem-se. E em todo átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Portanto, todo átomo é eletricamente neutro, tá? Então, um átomo qualquer, ele é neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. O que é diferente nele é a massa, né? A massa do elétron é muito menor do que a massa do próton. Além também do elétron estar mais, como eu comentei, na eletrosfera, mais fácil de desprender. Quando se fala aqui, ó, no segundo item, que a carga elétrica é quantizada, eu posso calcular esse valor, tá? Eu posso calcular a carga elétrica de um determinado objeto, corpo, átomo, tá? Nesse caso, ela é calculada pegando Q, que é a quantidade de carga, o Q, igualando a N, que é o número de partículas, a mais ou a menos, tá? Nesse caso, quando eu falar mais ou a menos, porque se ele ganha elétrons, ele tem mais elétrons, então é a mais. Se ele perde elétrons, ele tem a menos. Vezes esse E, né, que é a carga elementar. O E equivale a mais ou menos 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? A pronúncia certa é Coulomb, no LOM, a sílaba tônica. Eu coloquei mais ou menos porque esse valor da carga elementar, ele é igual tanto para o próton quanto para o elétron. Tá? Mais para próton, menos para elétron. Eu acabei de falar que existe uma diferença entre os elétrons e prótons. Está na massa, tá? A massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. Agora a carga não. A carga são iguais, tá? 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb. Por enquanto, ok? Estão me ouvindo? Show, beleza. Simbora então, para frente. Quando se fala em quantidade de cargas, e falamos agora há pouco em quantidade neutra, tá? Para se falar em quantidade de cargas, eu tenho que usar o termo eletrização. Tá? Um corpo está eletrizado, tá? Acontece eletrização quando a quantidade de prótons e elétrons são diferentes, tá? Ele perdeu ou ele ganhou elétrons. Nesse caso, se ele for neutro, eu não posso falar que ele está eletrizado. Se a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons, ele está eletrizado negativamente. Se, ou o contrário, prótons maior que elétrons, eu digo que ele está eletrizado positivamente. E aí nós temos os tipos de eletrização. Como é que eu posso tornar um corpo, um objeto, eletrizado? Como é que eu posso dar mais carga a ele ou tirar mais cargas dele? Tá? Isso é feito por três formas, tá? Que são os tipos de eletrização. Que é a eletrização por atrito, a primeira que nós destacamos aqui, tá? Onde eu tenho, por exemplo, o corpo A e o corpo B neutros inicialmente. E aí eu vou atritar o bastão ao tecido, automaticamente vai ser transferido uma quantidade de cargas. Essa transferência se dá por elétrons. É elétrons que saem de um ponto para o outro. Prótons, não, tá? Então, nesse caso, vai transmitir, vai haver o fluxo de A para B. Aqui embaixo, ó, o B tornou-se negativamente eletrizado e o A tornou-se positivamente eletrizado. O eletrizado positivamente é o termo correto, tá? E aí a pergunta o A ganhou prótons? Não. O A perdeu elétrons. Por isso que ele ficou com a quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons. O B, sim. O B ganhou elétrons. Automaticamente, os dois estavam neutros, o B ficou negativo e o A
ficou positivo. Nesse processo, na eletrização por atrito, é característico, antes os corpos estarem neutros, tá? Eles podem não estar, mas em linha geral eles estarão neutros, e após a eletrização por atrito, os corpos vão estar eletrizados, é claro, esse é o objetivo, e terão sinais contrários. Percebam aqui, ó, o A positivo e o B negativo. Isso sempre acontece na eletrização por atrito. Tá? Então, se cair no vestibular, na minha prova, essa questão dos corpos, como é que eles estarão após o atrito? Sinais contrários, tá? E antes estarão neutros. Percebam aqui que se o A e o B estiver neutro e eu apenas tocar um no outro, que a gente chama de eletrização por contato, não tem por que sair elétrons de um para o outro, porque eles vão estar já com a mesma quantidade de prótons e elétrons internamente, tá? Então, percebam, por exemplo, que por difusão, sai de onde tem mais para onde tem menos, né? Isso lá da biologia. Nesse caso, se as quantidades são iguais, tanto em um quanto no outro estão neutros, não sairão. Só vai sair se eu provocar isso atritando. Já no segundo tipo de eletrização, que é por contato, aqui, ó, que é esse caso aqui, eu tenho um corpo eletrizado, A, positivamente, e um corpo neutro, B. Percebam que aqui, ó, aqui é menos, aqui é mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Esse corpo B, embora esteja separado de elétrons, de prótons, ele está neutro. Já o corpo A não, tem mais prótons. Ele está eletrizado positivamente. Quando eu coloco em contato o A com o B, A e B, vai passar elétrons de B para A. Tá? Embora não esteja representado aqui elétrons, mas na verdade é só para entender que ao passar elétrons de B para A, mesmo passando elétrons, ele não é suficiente para eletrizar negativamente, ou seja, o A continua eletrizado positivamente. Por quê? Porque ele ganhou elétrons, mas não foi suficiente para neutralizar e muito menos para tornar ele negativo. Tá? Ao mesmo tempo, o B estava positivo e agora o B perdeu elétrons. Desculpa, o B não estava positivo, mentira. O B estava neutro, tá? Aqui em cima nós observamos, tá? O B neutro. E ao perder elétrons, digamos que ele perca só um ou dois, eu percebo que nós teremos 4 elétrons, 5 elétrons e 8 prótons. Então, nesse caso, a quantidade de prótons será maior que a quantidade de elétrons aqui embaixo, porque ele perdeu. Então, resumidamente, por contato, eu tenho um eletrizado e outro neutro. Após o contato, os dois vão ficar eletrizados e a carga de eletrização vai ter o mesmo sinal, tá? No caso aqui, ambos positivos. Se aqui fosse negativo, um bastão negativo, também passaria elétrons desse A para o B, de forma que o A continuaria eletrizado negativamente e o B também negativamente. Então, toda vez que for eletrização por contato, antes estará um neutro outro eletrizado e os corpos terão o mesmo sinal. Voltando, ó, de novo, por contato, após a eletrização, ambos terão o mesmo sinal. Tá? Por atrito, sinais contrários. Estão comigo aí? Ainda? Ninguém dormiu? Não, sim, professor. Tá aqui. Boa, garoto. Botei fé. Voltei, foi fé agora. Vamos lá. Beleza. O outro tipo de eletrização é por indução. Nesse caso, nesse tipo de eletrização não existe o contato, tá? O que vai acontecer? Eu tenho um corpo eletrizado, chamado de indutor, que se aproxima de um corpo neutro chamado induzido. Percebam aqui. Está eletrizado, tem mais prótons do que elétrons. E aqui, não está eletrizado, porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Eletrizado e neutro. Ao aproximar, o que vai acontecer? Ele vai induzir, tá aqui, ó, o item B, a separação das cargas. Vai ficar elétrons de um lado, prótons do outro. Professor, mas você não falou que o próton está ligado ao núcleo, ele se movimenta pouco? Sim, movimenta, mas internamente eles
se separam, tá? Aqui não estou falando da questão de passar de um corpo para o outro, ele é mais preso ao núcleo, então não passaria, mas internamente separam-se, tá? E também aqui no caso tem que ser um corpo condutor, tá? Que deixa se passar facilmente a corrente elétrica. Ao fazer isso, vai separar as cargas. E aí o que vai acontecer? Eu vou ligar esse corpo induzido à Terra, tá? A um descarregador, tá? A Terra, no caso, como ela é neutra de forma universal, tudo que eu ligar ela vai descarregar, vai tornar-se neutro. Porém, ao estar separado aqui, ó, elétrons e prótons, e eu ligar isso aqui na Terra, essa face do induzido vai atrair elétron, de forma que vai passar elétrons para essa extremidade, tá? E ao entrar pelo menos um único elétron nessa extremidade, eu vou ter a quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, porque aqui estava igual. Pã, pã. Quando eu liguei, entrou um elétron, a quantidade de elétrons ficou maior do que a quantidade de prótons e automaticamente ele está eletrizado. E aí eu terei um eletrizado positivamente e um eletrizado negativamente, que é o que acontece aqui no resultado, na figura C. Aí, ó, por indução. Antes, o indutor é carregado, o induzido neutro. Após, o induzido fica com sinal contrário ao indutor. De fato, aqui ficou negativo, tá? E aqui positivo. Então, na eletrização por indução não há contato, diferentemente das outras, e eles ficam com sinais contrários, tá? Olha o mesmo exemplo quando eu pego agora um outro corpo, mas agora é eletricamente carregado, tá? Negativamente carregado, desculpa. Nesse caso, aproximou, separou as cargas, continua separada, ligou a Terra. Ao ligar na Terra, vai haver a passagem de elétrons, mas agora não da Terra para o corpo, agora do corpo para a Terra. Por quê? Porque esses elétrons aqui vai repulsar, vai provocar repulsão de elétrons para a Terra. Entre eles vai haver repulsão. Como a Terra está neutra, passa para a Terra. E como ele perdeu um elétron, ou 2 elétrons, não interessa a quantidade, mas perdeu, estava neutro, automaticamente a quantidade de prótons fica maior. Nesse caso, ele fica carregado positivamente. O induzido fica positivo, o indutor negativo, sinais contrários. Então, em todos os casos, após a indução, eles vão estar com sinais contrários. O indutor diferente do sinal do induzido. E aqui eu tenho, complementando, a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb, ela diz o seguinte, que Auguste Coulomb, na verdade, ele fez experimentos, que foi experimental, e ele percebeu que existia uma relação, tá, entre a força elétrica e a força gravitacional, de forma que lá quando se estudou no primeiro ano com relação à lei de Kepler, a equação era basicamente essa, só que em vez de cargas era massa. E K era a gravitação universal. E Coulomb percebeu que existia uma relação entre as cargas, tá? De forma que a carga 1 e a carga 2, quanto maior eram essas cargas, maior era a força, tá? A gente chama isso de grandezas diretamente proporcionais, matematicamente falando. Por quê? Porque quando uma aumenta, ou uma das duas aumenta, a força também aumenta. Então, a força é diretamente proporcional a Q1 e também a Q2. Trocando em miúdos, quando essas cargas aumentavam, automaticamente a força também aumentava. Basicamente era isso, tá? Quanto maior a carga, maior a força. Ele percebeu que quanto mais distante estavam essas cargas uma da outra, automaticamente menor seria a força. Então, por isso que D vem abaixo, tá? Nesse caso, se eu aumentar a distância, cada vez que eu aumento a distância, a força diminui. Claro, imagine, por exemplo, um ímã. Não sei se vocês brincaram com ímã, eu tinha muito quando era mais novinho, menino. Se colocar um próximo do outro, quanto mais você aproxima, maior vai ser a força de interação. Você sente isso na mão, no dedo. E quanto mais você se distancia, menor vai ser a força de atração, tá? Ou repulsão, dependendo dos polos do ímã. Então, nesse caso, a força é inversamente proporcional à distância, tá? Essa força é dada em Newton, tá? Entre dois pontos materiais. O Q1 é a carga 1, Q2 carga 2. Ele falou que era diretamente proporcional, como eu falei. Tá? E D é a distância, tudo isso dado no sistema internacional. Q é dado em Coulomb, F é em Newton e a distância é em metros, tá? Eu falei Q, mas K, nem falei do K. O K é a constante eletrostática. Tá? Esse K
ele tem variação conforme o meio que está inserido, está imerso, tá? Nesse caso, no vácuo, que é o que a gente vai utilizar praticamente em todas as nossas questões, ele vai valer 10 elevado, faltou uma paradinha bem aqui, faltou 10 elevado, 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Depois eu conserto aqui. Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Então, 9, 10 elevado a 9, tá? Errei aqui, falhou aqui o esquema. A força F será de atração, tá? Quando as cargas forem de sinais contrários, é o caso aqui da figura A. Figura B, desculpa. Quando as cargas forem de sinais contrários, aqui é a atração, tá? É a figura B, eu coloquei A mais é B. E de repulsão, quando tiverem o mesmo sinal, tá? Então, figura A, repulsão, mesmo sinal. Figura B, atração, sinais contrários, tá? Então, os opostos se atraem, aquela história dos opostos se atraem, vem daqui. E aqui nós temos a primeira questão, o primeiro exemplo, tá? Para a gente tentar não ficar só falando, e no final como é que faz, né? E aí a ideia é mostrar, basicamente, eu coloquei só 2 exemplos. Ixi, Maria, já vem atividade. Ainda não, calma. Aqui ainda é minha atividade ainda, é comigo aqui ainda. Mas, basicamente, esse primeiro exemplo aqui, ele aborda a quantização da carga elétrica, tá? Da Universidade de Londrina, Paraná. Ele fala que uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4 vezes 10 elevado a menos 15. Como o módulo da carga do elétron é 1,6 10 elevado a menos 19, essa partícula. Aí tem aí as várias opções. Vocês devem ter visto com vários professores de vocês, de física, química, a questão da heurística de resolução de um problema, né? Então, eles já ensinaram muito bem, eu vou só executar o que eles falaram já para vocês. E eles estavam certos, tá? Que primeiro passo? Quando eu tenho um problema em mãos, eu vou ter que sempre colher os dados antes de tomar qualquer estratégia. Vamos saber o que ele me falou, o que ele me forneceu de bom, se é que tem uma coisa boa, né? Acho que tem. Então, eu vou chamar isso de dados, tá? Vou colher os dados. O que ele me deu aqui? Ele fala assim, ó, uma partícula está eletrizada positivamente. Eu sei que a carga é positiva e com uma carga elétrica de 4, 10 elevado a menos 15, tá? Então, ele me deu a carga, que é representada pela letra Q, Qzão, Qzinho. Geralmente o Qzinho é para pontiforme. Pontiforme quer dizer uma carga tão minúscula, mas tão minúscula que não pode ser desprezível, mas é infinitamente pequena, tá? Nesse caso, eu vou chamar de Qzão. Então, o meu Qzão, que é a minha carga, ela vale 4 vezes 10 elevado a menos 15. Tá lá, ó. Ele me deu. Até agora eu não fiz nada de extraordinário, ó. Nada de genialidade aqui ainda. Tá, como o módulo da carga de elétron, ele está falando da carga elementar do elétron. Então, eu já sabia disso, nós sabíamos, eu acabei de falar nos slides, mas ele fez questão de fornecer, né? Que vale 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb. O que ele diz aqui, ó? Essa partícula ganhou, perdeu, ganhou de novo, perdeu, ganhou, tá? Se ela está eletrizada positivamente como uma carga, tá? Ele está me falando que a carga, que a partícula está com sinal de positivo. A minha pergunta e aí eu quero que vocês respondam, tá? Ave Se Maria. está positivo, ele ganhou elétron, ele ganhou prótons ou não? E aí, Juan, pode falar, diga. Ganhou não, perdeu. Ele ganhou prótons? Elétrico. Mas perdeu o quê? Também, eu não sei quem foi. Foi a Carla, eu fui otário. Aí Eu sim. ela todo dia. Rapaz, tem que botar alguém Fui para eu. contabilizar a participação. E, cara, eu tenho que colocar alguém para contabilizar a participação, porque eu não consigo ver enquanto eu tô Foi a botando o Esther, slide. gente, Mas eu não sei de nada, não. Foi a beleza. Carla. É ponto para cá. Foi a Esther. Respondeu. A Carla zero defeitos. Zero defeito, show. Mas vamos lá. E vocês estão certos, ó, muito bem, vocês estão no rumo certo. De fato, ele não ganha prótons nem perde prótons. A gente falou isso, aí vocês já sabiam, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai perder elétrons, tá? Então, nesse caso, ó, a letra A ganhou elétrons, é mentira, não pode ser letra A, tá? A letra B perdeu elétrons, pode ser.
Pode ser letra B. Letra C, ganhou elétron também não. Letra D, perdeu sim. E letra E, ou E, como diz os paulistas, ele ganhou elétron. Não, ou vai ser... Ei, desliga o microfone. Ou vai ser letra D de boi, ou D de... Desliga o teu microfone, Carla. Cala. Ou vai ser letra B ou letra D, ok? B de bola ou D de doido, tá? Um dos dois. Beleza? Vamos lá? Tá. Quando eu os dados, aí eu vou utilizar... Ei, desliga aí, meu. É tu, Breno. Desliga esse microfone pra... Ih, Breno! Desliga aí, Brenão. Dando nós, garoto. Aí, obrigado. Ó. Ou vai ser Desliga o letra microfone, Breno. Ligou? Ou vai ser letra B de bola ou D de doido, tá? Então, vamos lá. A minha equação, minha fórmula é Q igual a N vezes E, ou vezes E. Onde? Quanto que vale Q? Eu tenho, ó. Q vale 4 vezes 10 elevado a menos 15, tá? Igual a N, que eu não sei, eu quero descobrir quanto que vale N, vezes 1,6, 10 elevado a menos 19. Ó. Esse 1,6, volta a falar, é o valor de E, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos dar um tapa bem aqui, ó, para ela girar, para esse N para lá, só para organizar melhor. N é igual a 1, só troquei de posição. Como eu troquei o 2, não muda de sinal não, tá? Então, fica N vezes 1,6, 10 elevado a menos 19, é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 15. Só deu um tapinha aqui, ó, pá, ela girou. Tá? Agora sim, eu vou isolar. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde minha variável N tem um expoente 1, primeiro grau. Como é que resolve? Isola o N. Né? Sexta série aí para nós. Ó. Isolando o N, eu vou passar esse 1,6 para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando, esse pontinho aqui é multiplicação, tá? Vai passar dividindo. Vamos lá? N é igual a 4, só repetir, 4, 10 elevado a menos 15 sobre 1,6, 10 elevado a menos 19. Ao dividir 4 por 1,6, eu encontro 2,5, tá? Cadê? 2,5. A potência, ó. 10 elevado a menos 15, 10 elevado a menos 19. Trabalhar com potência de 10. Conserva a base, ou a potência, 10, tá? E subtrai o expoente, ó, menos 15. O menos 19 fica menos 15 mais 19. Ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Menos, ó, menos 15, menos, aí menos da fórmula, menos 19. Menos com menos, aí eu vou fazer aqui, né? Menos com menos é mais, tá? Então fica menos 15 mais 19. E menos 15 mais 19 é igual a 4. Então a resposta é 2,5 vezes 10 elevado a 4. Então a correta é a letra B. Ele perdeu 2,5, 10 elevado a 4 elétrons. Beleza? Perguntas? Oi. Estão por aí, galera? Tem uma dúvida. Manda ver aí, garoto. Ele está dizendo aí que a partícula está eletrizada positivamente com essa carga aqui. Aí tipo, pode ser tanto positivamente quanto negativamente, que pode usar essa fórmula aqui do Q igual a NE. Sim, tanto num formato quanto no outro você pode utilizar. A única questão que vai me ajudar no positivamente é porque quando ele fala que está positivamente, significa que ele perdeu, entendeu? Se aqui tivesse negativamente, seria a letra A, ele ganhou. Aí se fosse perder, eu tinha que colocar menos, ou como é que é aí? Não, tu calcula normal aqui, só tem que saber, no caso... tá, mas se não tivesse só observação, você colocaria no lugar dessa equação aqui, colocaria menos 1,6, tá? Mas assim, não precisa, pode colocar no final só, nesse caso. Aqui eu não coloquei menos, porque o perdeu já é menos, subentende-se menos, entendeu? Não entendi, não. Vamos lá. Tá, a tua pergunta primeiro foi se é positivamente ou negativamente, no caso, né? A primeira pergunta. Eu só quero saber, assim, se positivamente ou negativamente, onde é que vai mudar o sinal? Muda o sinal do N ou muda o sinal do E? Quando tá positivamente ou negativamente?
Tá, nesse caso, mudaria o sinal do E, que é o Ezinho que é mais ou menos aqui, ó. Mas nessa equação, tu vai utilizar da forma que está, sempre positivo. Professor, mas como é que eu sei que é negativo ou positivo? Porque ele vai perder o ganho elétron. Então, assim, se for para elétrons, perdendo ou não, vai ser menos, e para prótons vai ser mais. Mas nessa equação, sempre tu vai utilizar sem sinal, tá? Sempre usa sem sinal. Professor, mas lá você falou que a carga elementar é mais ou menos 1,6. Mas ali é a carga do elétron e a carga do prótons. A carga elementar como um todo, que é o E aqui, que eu estou usando, sempre vai ser sem sinal, vai ser o módulo dela, embora eu não tenha colocado o módulo, tá? Então usa sempre positivo, tá? Tá bom. Beleza? Sempre positivo. Mais alguém? Não, professor. Show, vamos lá. Segundo exemplo. Se me ver que não passar do tempo, passei. Mas se é o segundo exemplo só, eu já libero vocês para uma outra atividade. Se bem que hoje a tarde é toda minha, né? Mas eu não vou utilizar a tarde, não com aula síncrona, não, tá? Aqui é exemplo 2, tá? Para não cansar também, o cara cansa, né? Vocês cansam, nem eu. Eu não canso, não, mas vocês cansariam porque depois de um determinado tempo é complicado. Exemplo 2. Vamos até 6 horas, não nada não. Beleza, então vamos lá. Sistema Koch, tá? O que ele diz aqui? Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a mais... Esse mais pode vir ou não, tá? Mas ele colocou aqui mais 3, 10 elevado a menos 5, Coulomb, e Q2 igual a menos 2, 10 elevado a menos 5, Coulomb. Encontram-se no vácuo separadas por 3 centímetros, sendo a constante K igual a 9, 10 elevado a 9, Newton por metro quadrado, sobre Coulomb, a constante eletrostática do vácuo, a força de interação elétrica entre elas é. Então, novamente, como eu falei aqui, o primeiro passo é colher os dados, tá? Nesse caso, vamos lá, dados. E aí, o que ele me deu inicialmente? Ele me deu a carga 1, o Q1, que vale 3, 10 elevado a menos 5. Tá aí, 3, 10 elevado a menos 5. Me deu também a carga 2, ó, que vale menos 2, 10 elevado a menos 5. Tá? Encontram-se no vácuo separado por 3. 3 vai ser a minha distância e a constante 9, 10 elevado a 9. Então, a constante 9, 10 elevado a 9 e a distância 3 centímetros. Vale lembrar aqui que a distância ela deve vir em metros. Então, eu já transformei ela em metros. Como é que transforma em metros? De centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, tá? Porque como o menos 2 é negativo, ele é um divisor. E 2, no caso, é 10 vezes 10 que dá 100. Então, transformar de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. E aí virou metros. Beleza. O que mais que ele quer aqui? A pergunta é, nessa equação toda, nessa questão toda, o que ele está querendo saber? E aí nós temos, ó, finalzinho aqui da questão, ó, a força de interação elétrica entre elas ou seja, qual é o valor da força de interação? Então, eu quero saber quanto equivale a força. Ó. Por enquanto tá fácil, porque assim, eu só passei uma fórmula, a única fórmula de força nós vamos utilizar. Quando nós estivermos diante de uma questão mais na frente, ou num vestibular, ou no Enem, eu vou, a partir dos dados, é que eu vou decidir que fórmula eu vou utilizar. Nesse caso aqui está na cara, que é da força, mesmo porque eu só utilizei uma equação. Mas quando eu estiver diante de mais questões, de mais fórmulas, é os dados que vai me ajudar a decidir, tá? De cara que esses dados me levam para a equação da força, porque eu tenho Q1, Q2 e a distância, então automaticamente não tem como fugir, tem que ser a equação da força, tá? A lei de Coulomb, tá? Essa lei de Coulomb diz que F é igual a constante vezes Q1 vezes Q2. Eu coloquei aqui módulo, tá? Então vai ser o módulo das duas, nessa equação, sobre a distância ao quadrado. Como é que fica isso, ó? A força vai ser igual a... Quem é a constante? A constante é 9, 10 elevado a 9. Tá aí a 9, 10 elevado a 9. Vezes o Q1. Quem é Q1 e quem é Q2? Q1 é 3, 10 elevado a menos 5, e Q2, 2, ou menos 2, 10 elevado a menos 5. Vai estar em módulo, vai ficar positivo. Dividido pela distância, que é 3, 10 elevado a menos 2,
a fórmula é ao quadrado, então permanece ao quadrado. Agora aqui é matemática, a coisa mais fácil do mundo. Matemática é massa demais. F é igual a... Vamos multiplicar, ó. Primeiro multiplica os coeficientes, que é os números que acompanham as bases 10. 9 vezes 3 vezes 2. 9 vezes 3, 27, vezes 2, 54, tá? E o expoente, ó. 9, como é a multiplicação, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. 9, aqui no caso deu 54, né? 50, eita, 54. Não vai estar embaixo, ficou 9, ó. Deu certo não, depois eu vou treinar isso aqui. 9 menos 5, ó, aqui, ó, menos 5. Com menos 5 é menos 10. Menos 10 mais 9 é menos 1. Então, o resultado é 54, 10 elevado a 1. A menos 1, desculpa. 54, 10 elevado a menos 1. E embaixo, ó, 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é menos 4. Então, 9, 10 elevado a menos 4. Pronto, agora é só dividir. 54 dividido por 9 é 6, tá? 10 menos 1 com menos 4 fica menos 1 mais 4. E menos 1 mais 4 é 3. Então, 54 dividido para 9 é 6. 10 elevado a 3. Por que 3? Porque menos 1 menos 4 é menos 1 mais 4, que dá 3. 6, 10 elevado a 3, tá? A pergunta é, atração ou repulsão? Nesse caso, ó, o 3 é positivo, aliás, o Q1 é 3 e é positivo, o Q2 é menos 2 e é negativo. Quando eu tenho sinais contrários, vai haver uma atração. 6, 10 elevado a 3, atração. Tá? Letra... Esse eu acertei, letra D, acertei. Professor, não entendi Opa. isso daí da atração e da repulsão dos valores aí, que o senhor acabou de falar. A partir de um ponto ou tudo? Se quiser, eu explico. Não, tudo. de agora que o senhor falou, quando tem valores positivos e tal, se é atração, repulsão, não entendi. Tá. Entendi, porque nesse caso, assim, nós encontramos um valor, né? Então, ficou entre letra D e letra E, né? Agora, a pergunta é, sim, é D ou E? Porque é de atração ou de repulsão? Aí eu vou olhar para cá, ó. A carga positiva, lembra que sinais contrários, ó. A carga é mais 3, a carga 1, e a carga 2 é menos 2, tá? Então, quando os sinais são contrários, mais e menos, vai haver uma atração. Quando os sinais são iguais, tipo, se fosse mais 2 aqui, ó, fosse um mais aqui, ó, aí seria repulsão. É atração por quê? Porque eles têm sinais contrários, mais e menos. Quando eu coloco uma carga perto da outra, uma está negativa, outra está positiva e ela se atrai. Então, por isso. Entendi. Alguma outra pergunta, galera? Eu nunca imaginei que fosse tão difícil assim. Não, isso é fácil. Aqui. Não, Moleza. professor, esse negócio assim de online é ruim demais, é horrível. O Marcelo ensinou pra nós isso aí também, pô, você faz... É só uma espécie de revisão, vocês estão matando aí, vocês vão detonar nas provas e tudo aí. Mas online realmente é puxado, online. Nessa questão da resolução, eu até comprei uma mesa digitalizadora, mas aí você faz um 3, parece um 5, você faz um 9, mas eu tenho que treinar ainda nesse caso. Por isso que eu estou utilizando essa questão da animação do slide, mas futuramente nós vamos estar adaptando e riscando na hora, fazendo o cálculo na hora também. Isso aqui foi feito hoje pela manhã, mas é como se você simulasse um quadro, entendeu? Eu particularmente acho melhor do que o quadro, literalmente, você distante. Mas, de fato, eu concordo com... Oi. Esse segundo cálculo aí, o senhor fez direto, né? Um segundo é aonde, aproximadamente? No 54? Aqui? Antes dele. Antes. Aqui. Ah, não, mas aqui tá só substituir aqui, né? Aqui, ó. Na segunda linha, né? É só substituir. Uhum. Aqui eu fiz direto. Ó. Eu peguei, ó, 9 vezes 3 vezes 2. É essa a pergunta? Sim, entendi. Isso, ó. Fiz direto, ó, 9 vezes, eu peguei os coeficientes, 9 vezes 3, 27 vezes 2, 54. Aí, por que dá 10 a menos 1? Porque na multiplicação eu somo os expoentes, né? 9, menos 5, menos 5. Ah, professor, mas você falou que soma e está subtraindo. É porque a gente usa a questão do somar, é aquela mais
Só que ele é menos, aí por isso fica menos. Então, embora eu fale somo, mas eu no final vou subtrair porque o danado é negativo, né? Então, eu somo e subtraio. Então, somou 9 menos 5, ficou menos 1. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Alguém mais, galera? Ninguém? Não, professor. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde. Manda ver aí. Ah, não tem mais ninguém, não? Não. Ah, moça, beleza. Pô, deixa eu voltar aqui para vocês interromper o compartilhamento da tela, tá? Será que eu volto aí? Cadê? Vamos lá. Tecnologia, vamos lá, minha filha. Descartar. Simbora. Só essa aula é até que horas? Vocês estão me vendo ou ainda não? Nós estamos vendo, juntos. Beleza. Essa aula, a aula toda do dia até 18h30, mas essa de agora, finalizamos. Era isso que eu tinha. É um primeiro momento, eu ainda não vou cobrar muita coisa, então, basicamente é isso, a de hoje. Porém, eu ainda vou passar agora, vocês vão agora no Classroom e vão baixar uma atividade que eu deixei lá, só 4 questõezinhas nesse nível aí, de boa, e aí vão responder ela, tá? Deixa eu só voltar aqui de novo ao... Eita, penga, tarde todinha de aula, tô maravilhoso. Física. E aí vocês vão responder ela, no cronograma que eu vou colocar, que eu vou já colocar, já tá só copiar e colar. Vocês vão estudar até 16h50 esse assunto, e aí quando for 16h50, vocês vão tomar uma água e volta de novo, não comigo, entendeu? Vocês vão assistir, olha, pronto, Coca-Cola, pô, que inveja aí, moça, a Stephanie, detonando aí na Coca. Muito bem. Até fidando aqui até umas horas. Professor, bombando aí. E aí, nesse caso, vocês vão até 16h50, e 16h50, os 2 últimos horários, vocês vão assistir 2 vídeos que vai me dar suporte para amanhã. Amanhã, 1h, nós temos aula novamente, mas eu quero que vocês vejam logo um vídeo sobre campo elétrico. Então, vocês vão começar hoje. A atividade é para entregar que dia, professor? A atividade é para... Vocês fazem hoje e mandam no meu... Vocês têm o meu e-mail, não tem? E mandam o meu e-mail. Não. Professor, mandar no Classroom não é melhor não, não é mais fácil não. A gente manda no Classroom, professor. Fechou. Beleza, pura. Pois beleza, então, no Classroom. As outras atividades eu vou estar preparando no próprio Google, então vocês vão só responder no próprio Google e já vem para mim, já vem... Atividade tem que mandar hoje? Eu quero hoje. Pode ser até no final do dia, até meia-noite mais ou menos está valendo. Mas... Deixa até meia-noite. É coisa rápida lá, assim, é só 4 questões de boa. Professor, uma dúvida. Mande ver, diga aí. Esse material que o senhor apresentou, o senhor vai colocar no Classroom? Vou colocar também, vou colocar lá agora. Atividade, tá bom. Vou colocar esse plano que eu apresentei, o slide e o livro, tá? Você vai colocar a atividade agora? Agora, só desligando aqui, eu abro a tela e faço. No caderno mesmo, normal? No caderno e transforma em PDF e aí devolve lá no Classroom. Se não quiser no Classroom, pode ser no e-mail. No Classroom é melhor. Pode ser. No primeiro momento, não vamos fazer por foto. Eu quero ver a forma que vocês vão riscar, entendeu? Só o resultado é bacana, mas eu quero ver como é que vocês vão se comportar na elaboração e tudo. Alguém quer falar? Eu não deixei. Tá difícil, viu? Porque eu não tô em casa, não. Como é que eu vou fazer esse negócio? Não é o professor. Ave Maria, a voz da Eva, ninguém agora. Ô, menino, cala tua boca, tu passou a aula todinha falando. Sou eu aqui, ó. E Eve, mas você tá onde? Professor, todo mundo tá falando. Cala a boca, Fala merda, meu Deus do céu. Perguntando, Carla. Beleza, Eva. Com relação a chama. Eu também não tô em casa. Quem conseguir mandar, manda hoje. Eu vou pra casa só amanhã. Olha lá a lista passando. Diga. A Isabela quer falar. Faz a chamada de novo. A chamada eu vou pegar pela gravação, assim, geralmente nas nossas reuniões a gente mandava o nome completo, né? Mas eu vou pegar pela gravação, o começo e o fim da gravação. Eu vou lá no final e vejo quem tá, se alguém saiu antes, entendeu? Vai ser basicamente isso. Bom.
Oi. Ei, professor. Professor, não começa. Peraí, tem um rapaz querendo falar. Quem é um rapaz? Fala o nome aí, filho. Fala. Professor, no começo eu não estava na aula, não, professor. Aí também a chamada eu não estava. Na verdade, Adriano, a chamada vai ser, eu vou verificar mesmo quem estava presente. Então, como tu tá me falando, tu tá presente, moço, relaxa, você não vai reprovar por causa de falta, não. Eu também não Beleza? estava no começo, não. Aí, Ei, por isso- professor. Isabela. Oi. Tá bom. Não, Maila, ok, diga a Maila já tá agora. Diga mais. Deixa eu falar. É porque teve uma aluna que não pôde entrar. Aí ela até perguntou se ia ser gravada. Vai Aí sim, a com pergunta certeza. vai ser pela entrega das atividades ou só vai constar só pelo ao vivo agora? Agora vamos encerrar e vamos voltar agora para a entrega da atividade. Vou encerrar o ao vivo agora. Amanhã Então a atividade é para entregar até meia-noite, né, professor? até meia-noite. Amanhã a gente volta de novo no mesmo horário, viu? 13 horas, tá? Mas amanhã não é outra Ao vivo também, matéria? professor? Amanhã, a primeira aula vai ser ao vivo. As 2 primeiras horas aulas, as que são minhas, eu acho. Tá no cronograma. Não, eu tenho quase certeza. Eu vou mandar para vocês. O senhor e acho que implementos florestais depois. Eu vou mandar o agendamento daqui a pouquinho, eu mando marcando aula já. Vocês vão lá. Galerinha, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, ó. Prazer em ter, ó. Manda o seu Professor. O João Lucas está na fila, só um instante. Pro senhor mandar o seu número para a gente adicionar o senhor no grupo da sala. Já ia falar. Beleza, é o número de WhatsApp, você fala. É. E eu mando para quem? É, o zap. Bota no chat aí. Coloca no chat, professor, que eu adiciono o senhor. Vamos lá. Porque o senhor sumiu, ninguém conseguiu encontrar o senhor. Eu costumo sumir mesmo, é de propósito. Mas, não, beleza, vou botar aqui, ó, só um instante. De propósito. Que lindo. Hein, mas vocês... 585, tá certo? Vai lá, não sei se eu dou esse enter. Fui lá. Beleza, João. Já pode sair, alguém perguntou. Galerinha, foi uma honra, ó, tá? Amanhã a gente se encontra nesse mesmo link aqui, nesse mesmo canal de televisão. Até mais. Tchau. Tchau. Bye, bye. Vou botar a atividade lá, vou botar. Corram lá. Até mais. Tchau. Para a gravação aqui. A mãe da Stephanie, oi, tia. Opa! Olá, Stephanie, a mãe dela também, na área. Tchau, dá tchau, professor, mãe. Parabéns. Dá tchau, professor. Tchau, professor, parabéns. Joligão, me dá esse controle, Tchau, me dá. tchau. Me dá esse controle.